como todos aqui reunidos sabem, né? Se o mundo estivesse na mão das mulheres, seria infinitamente melhor, né? E o Brasil teve uma chance extraordinária de ser governado por uma mulher. E por causa de outra mulher, isso não rolou. O Dom Pedro, depois de comer todo o Rio de Janeiro, ele foi obrigado a casar. E acabou casando com uma das mulheres mais extraordinárias que já viveu no Brasil, que é a princesa Leopoldina, depois a arquiduquesa Leopoldina, depois a imperatriz Leopoldina. A Leopoldina foi criada, ela era um Habsburgo, ela foi criada pelo Francisco I, o pai dela, que era irmão da Maria Antonieta, uma das mulheres mais injustiçadas do planeta, e foi fruto de uma morta por uma fake news, né? Não tem pão, comam brioches, se espalharam, você sabe aquela história, né? Por que o povo está nas ruas gritando? Porque não tem pão. Não tem pão, comam brioches, que é uma frase maravilhosa, só que ela não disse, não aconteceu, e ela foi decapitada. Inclusive, eu achei de extremo mau gosto naquela abertura das Olimpíadas ter ela decapitada sem ter nenhuma crítica ao fato dela ter sido decapitada. Lembrando que a Revolução Francesa, da Égalité, Fraternité, Liberté, decapitou 5.000 pessoas em 1 ano e meio. Né? Eu teria 5.000 pessoas para decapitar no Brasil em 1 ano e meio, mas, né, foi desagradável. E aí o Francisco I era irmão da Maria Antonieta, que era austríaca, né, cara? Foi mandada para lá, se fudeu, e aquele Luís XVI lá também nunca comia ela e tal, bababá. E o Francisco I decidiu que nenhuma filha dele jamais casaria se não quisesse casar. E a Leopoldina se apaixonou, de fato, por um retrato do Dom Pedro I que mandaram para ela, que era fidedigno. Porque o Dom Pedro era galã mesmo, era bonitão o Dom Pedro. E ela vem para o Brasil para casar com ele, e é o seguinte, ela estudou com o Goethe, com o Schubert, ela falava 5 línguas, infelizmente não falava cunilíngua, que custou muito caro para ela nesse sentido, e chegou aqui preparadíssima no Brasil, e teve um projeto de Estado, uma visão de Brasil absolutista, evidentemente que não era nem constitucionalista, mas era assim, grandiosa. De início ela chega e ela manda uma carta para a família dela dizendo: meu marido me fez ver estrelas na noite de núpcias. O problema é que foi a única vez que ele comeu ela. E aí ela fica lá projetando um Brasil. Ela que assina a Declaração de Independência, talvez vocês saibam, ela tinha todo um projeto de um país infinitamente mais letrado, mais digno, mais decente. Só que daí o Dom Pedro conheceu a Marquesa de Santos, né? Transou no mesmo dia que conheceu, 29 de agosto de 1822, porque ele estava no Rio de Janeiro, deu uma merda gigante em São Paulo, como sempre, ele teve que ir para São Paulo pela Via Dutra, pegou um engarrafamento, chuva, lá, pedágio, chegou em São Paulo, aquela bosta de lugar, chovendo, e a elite toda foi receber ele, e do lado estava a Marquesa de Santos, que por um lado é uma mulher extraordinária, porque ela foi casada com um escroto lá com 13 anos de idade, e o cara era um ciumento, escroto, filho da puta, e deu uma facada nela quando ela tinha 16. E ela conseguiu se separar do cara com 16 anos de idade, que era um prodígio, ninguém conseguia, só pela força e pela atitude decente dela, que depois o Dom Pedro deu o desquite para ela. Aí ele chega no Rio de Janeiro, no dia 29 de agosto, ele ia proclamar, gritar independência lá 7 de setembro, como todo mundo sabe, conhece ela às 4 da tarde do dia 29 de agosto e às 7 da noite já está comendo. E ele não repetia prato, para usar assim, um termo muito elegante. Ele transou com freira, ele transou com viúva, ele transou com um menor de idade, ele transou com um velho, ele transou com um aleijado, ele transou com qualquer coisa. Né? Quando ele chegava nas cidades, os pais escondiam as filhas. Ele, assim, era o Renato Gaúcho mesmo, assim, comedor total. E aí ele nunca transava de novo, transava uma vez e fim. Ele transou com a Marquesa de Santos e nunca mais deixou de transar com a Marquesa de Santos. Nunca mais. Ele pirou, foi o único. E eles escreveram cartas. Tu já leu as cartas? As cartas são inacreditáveis. Ele descreve o ato sexual e aí se conclui que a Marquesa fazia o que as outras não faziam, porque ninguém fazia, que era o velho e bom boquete. Porque na época, assim tu... né? Tem criança na sala? Um boquetão. Não rolava. As crianças. Né? E a Marquesa, pá, e o Dom Pedro, e
Só que daí ele abandonou a Leopoldina de um jeito inacreditável, levou a Marquesa para o Rio de Janeiro, construiu um palacete para ela, que ainda existe. Eu sugiro que vocês visitam o solar da Marquesa, do lado da Quinta da Boa Vista. E é bom vocês lembrarem que na Quinta... primeiro, vai ser rápido, não vou ter que falar, porque é o seguinte, a Quinta da Boa Vista era a casa do maior traficante de escravos do Brasil, o Elias José Antônio. Quando o Dom João chega no Brasil, a Inglaterra comboiou a família real portuguesa para o Brasil com a condição de que o Brasil abolisse o tráfico de escravos em 1810 ao norte do Equador, abolisse o tráfico de escravos ao sul do Equador em 1812 e abolisse a escravidão em 1820, que o Brasil aboliu em 1888, depois de assinar um monte de tratado dizendo que ia abolir. Né? Então, quando o Dom João chega, já se sabe que ele vai abolir a escravidão por pressão dos ingleses. O maior traficante de escravos do Rio de Janeiro, o Elias José Antônio, é dono da melhor casa do Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista. Que tomara que vocês não tenham ido nunca antes de incendiar para se sentirem desgraçados, miseráveis, infelizes, que vocês de fato são se não forem lá. Porque se não tiverem ido lá. Porque aí ele ganha isso, o Dom João se muda para lá, o Dom Pedro e o Dom Miguel passam a sua infância lá. O Dom Pedro come a Leopoldina lá. Aí nasce o Dom Pedro II. O Dom Pedro II nasce lá. O Dom Pedro II passa a vida inteira lá. Aí nasce a Princesa Isabel lá. De lá o Dom Pedro II é expulso por um golpe militar que todo mundo chama de Proclamação da República. Aí vira um museu nacional. E aí o museu tem 25 milhões de peças. E a gente deixa pegar fogo toda a memória do Brasil, toda a história do Brasil. Se eu tivesse que escolher o lugar mais importante da história do Brasil, o lugar mais importante da história do Brasil é a Quinta da Boa Vista, que pegou fogo. E aí ele transa lá, daí ele faz uma casa na frente da Quinta da Boa Vista para a Marquesa. Vão lá visitar, que esse ainda não pegou fogo, está caindo aos pedaços, mas é lindíssimo o solar da Marquesa. E ele fica humilhando a Leopoldina de um jeito inacreditável, e a Leopoldina diz, eu vou morrer de dor. E a Leopoldina morre de dor, inclusive, até é uma história muito louca, bom, vou contar, azar, é rápido. O Dom Pedro adorava o pai, adorava também, não, é rápido, o Dom Pedro adorava o pai da Marquesa também. O pai da Marquesa ficou doente e ele passou 3 dias virando a noite do lado do pai, cuidando do pai da Marquesa, até que o pai morreu e ele chegou em casa de manhã, todos assim, cheirados, correndo, com cocaína, com puta bafo do Frank Jorge, blá, blá, blá. E aí a Leopoldina olhou pra ela e disse, tu tava comendo a Marquesa! Ele tava sempre comendo a Marquesa, menos naquele dia. Ele não tava comendo a Marquesa. Ele disse, eu tava... Daí foram para um quarto e aí deu uma briga, ninguém sabe o que aconteceu, e se diz que e ela estava grávida e se ouviu um barulhão e se diz que ele teria chutado na barriga. Ninguém sabe se ele de fato chutou, talvez ele não tenha chutado, mas deu uns tabefe na mina. No dia seguinte, ele veio para esse buraco que vocês nasceram, Porto Alegre. Ele veio de navio para combater a cisplatina, no Uruguai. Ele desce em Florianópolis e vem de cavalo para Porto Alegre, que era o único jeito. Passou por Torres, passou por não sei o quê. Quando ele chegou em Porto Alegre, recebeu a notícia que a mulher tinha morrido. Porque quando ele embarca, a Leopoldina diz, quando tu voltar, eu não vou estar mais aqui. Ela morreu 4 dias depois dele ter ido embora. Ele nunca mais viu ela. E aí o povo brasileiro nunca perdoou o Dom Pedro, nunca, jamais, porque o povo amava a Leopoldina, o povo sabia o que ela significava para o Brasil, ela era totalmente contra a escravidão, por isso tem a Imperatriz Leopoldinense, tem ela era assim a defensora dos africanos e pá. Ele morre, o povo nunca mais perdoa ele, a Marquesa é mandada embora do Rio de Janeiro e vai para São Paulo, e o Brasil vira isso que vocês conhecem, porque não foi nas mãos da Leopoldina. Então, uma salva de palmas para a Leopoldina.